Bom, pessoal, nessa aula nós vamos tratar do sistema unidimensional, né, onde os gradientes de temperatura existem ao longo de uma única direção. Com isso, a transferência de calor vai ocorrer apenas nessa direção escolhida para essa dimensão. Em aulas anteriores, nós vimos que quando o sistema está caracterizado em regime estacionário, significa dizer que a temperatura em cada ponto do sistema independe do tempo. Lembrando que um dos objetivos da análise da condução unidimensional de calor é determinar o campo de temperaturas, ou seja, a distribuição de temperaturas. Uma vez conhecida essa distribuição de temperaturas, o fluxo de calor por condução em qualquer ponto do meio ou na superfície pode ser determinado através da lei de Fourier. Então, com isso a gente pode dizer que o objetivo é a obtenção de uma equação diferencial cuja solução para condições de contornos especificadas, forneça a distribuição de temperaturas no meio. E como nós vimos antes, a metodologia usada ela baseia-se na aplicação da conservação da energia. A gente definiu um volume de controle diferencial, identificávamos os processos de transferência de energia relevantes e depois a gente substituía nas equações das taxas de transferência de calor apropriada. Então aqui a gente tem a equação de calor tridimensional para um sistema cartesiano. Aqui ela está escrita em função do gradiente de temperatura. Aqui a gente tem esse gradiente de temperatura aberto, podendo ser visível as três dimensões, x, y e z. Aqui a gente tem o termo da geração de calor e aqui o termo que determina a temperatura em função do tempo, onde a gente pode selecionar dizendo se o regime é estacionário ou transiente. Se ele é estacionário ou regime permanente, também é chamado assim, o regime estacionário, a gente tem esse termo aqui igual a zero. Quando o regime for transiente, mais à frente, esse termo aqui não vai ser igual a zero. Bom, então o primeiro caso que a gente vai ver é o da parede plana. A gente viu que para um regime permanente, sem a presença de energia gerada no interior da parede, a equação geral do calor se reduz a essa aqui, né? Sendo K constante, essa equação ela vai poder ser integrada duas vezes, obtendo-se a solução daqui de baixo. Agora, vale ressaltar que para condução unidimensional em regime permanente numa parede plana sem geração de calor, o fluxo térmico é uma constante independente de x. Então, uma vez que integramos duas vezes a equação do calor e chegamos nessa relação da temperatura em função de x, a gente aplica as condições de contorno para o problema em questão. Então, se a gente observar aqui, quando x é igual a zero, a gente tem a temperatura TS1, a temperatura dessa superfície aqui, do lado que a gente chama de 1. Quando x é igual a L, a gente tem T em função de L, que é esse comprimento todo aqui, igual à temperatura S2. Então, essas são as condições de contorno. Com isso, se a gente for substituir x igual a zero nessa equação, a gente chega a essa condição de contorno aqui para C2, para a constante C2. C2 vai ser igual à temperatura da superfície em 1. Aplicando x igual a L, nessa equação aqui, a gente vai chegar a essa equação para a constante C1. Então, aplicando os valores das constantes C1 e C2 nessa equação, a gente chega a essa distribuição aqui de temperatura em função de x. E aí a gente pode dizer que para condução unidimensional em regime permanente, numa parede plana, sem geração de calor e condutividade térmica constante, a temperatura varia linearmente com x. Então, se agora a gente pegar essa distribuição de temperatura e aplicar aqui na equação de Fourier, a gente vai poder ter um calor, que é x igual a menos K vezes A, derivada de dx,
aonde a temperatura, né, o dt, esse dt aqui, eu vou substituir por TS2 menos TS1 vezes x sobre L mais TS1. Então, quando eu derivar esse termo aqui em x, já que L e temperatura eu vou manter constante, a derivada de x em relação a x, esse termo vai dar 1. E quando eu derivar em x para esse termo aqui, como não tem x aqui, esse termo vai dar 0. Então, o que vai sobrar daqui? Vai sobrar Qx igual a menos Ka, TS2 menos TS1 dividido por L. Se eu inverter, multiplicar aqui por menos e aqui por menos, a gente vai ter esse sinal sendo positivo e aqui TS1 menos TS2, que é o que vai resultar nisso aqui. O calor sendo igual a condutividade térmica vezes a área dividido pelo comprimento pela variação das temperaturas, da mais quente para mais fria. Uma vez que eu determino a taxa de transferência de calor, eu posso determinar o fluxo térmico dividindo a taxa de transferência de calor pela área. Bom, a taxa de transferência de calor por condução Qx e o fluxo térmico Qx, duas linhas, são constantes, independentes da variável x. Então, a gente estabeleceu o procedimento padrão para a solução de problemas de condução de calor. O primeiro ponto foi a solução geral para a distribuição de temperaturas, obtidas através da resolução apropriada da equação de calor. Depois que a gente chegou na equação de distribuição de temperatura, a gente colocou as condições de contorno, utilizando-se delas para obter a solução particular. Uma vez inseridas as condições de contorno e achando a solução particular para a distribuição de temperatura, a gente pega essa distribuição de temperatura e aplica na lei de Fourier. Aplicando a lei de Fourier, a gente pode determinar a taxa de transferência de calor. Então, esse é o procedimento padrão para a solução de problemas de condução de calor. Então, nós vamos agora dar continuidade na condução de calor, porém num novo tópico, né, que é a resistência térmica. O objetivo aqui vai ser mostrar o conceito da resistência térmica e como os circuitos térmicos podem ser usados para modelar o escoamento de calor da mesma forma que a gente faz com os circuitos elétricos. E a gente também vê que, assim como a resistência elétrica está associada à condução de eletricidade, uma resistência térmica está associada à condução de calor. Então, aqui a gente tem uma parede. O calor, quando flui daqui da esquerda para a direita, ele vai ter uma diminuição de temperatura, porque energia vai ser perdida aqui no meio material, né? Assim como uma corrente elétrica, quando passa entre os dois polos de um resistor, ela tem uma perda de potencial devido à resistência do material. Então, se a gente observar aqui a lei de Ohm, por exemplo, que diz que a tensão é igual à resistência equivalente vezes a corrente, e pegar agora a lei de Fourier e reescrevê-la em função da variação de temperatura, a gente vai ter o comprimento dividido pela condutividade térmica vezes a área vezes o calor. Se esses termos aqui, L, K e A, a gente relacionar a resistência, a gente pode escrever esse termo como a resistência de condutividade vezes o calor. Então, observa que há uma relação entre resistência da condução vezes o calor com resistência elétrica vezes a corrente. E da tensão com a variação de temperatura. Para cada tipo de transferência de calor, a gente vai ter a sua resistência térmica específica. Então, a gente vai ter a resistência térmica de condução, como a gente já viu, é a variação das temperaturas sobre a taxa de calor, onde isso aqui nada mais é do que a resistência, que é o comprimento sobre a condutividade vezes a área. A gente vai ter a resistência térmica para a convecção,
e a resistência térmica para radiação. Aqui em cima a gente tem um circuito térmico equivalente para a parede plana com condições de convecção nas duas superfícies. Aqui a gente tem convecção, condução e convecção. A equação que descreve esse circuito é essa daqui de baixo, onde a taxa de calor vai ser a mesma em todas as paredes. Então, se esse ponto aqui for referente a uma parede, aqui eu tenho um fluido que pode ser ar, e aqui eu tenho outro fluido que pode ser ar, o calor está atravessando o ar, convecção, depois ele atravessa a parede, condução, e por último ele atravessa o ar de novo, convecção. Então eu tenho aqui o termo referente à convecção, aqui eu tenho o termo referente à condução, e aqui eu tenho um termo referente à convecção. Como aqui a gente tem uma associação em série de resistores e de paredes com fluido, basta eu somar cada ponto que o calor atravessa. E aí eu posso dizer que esses termos de convecção e condução nada mais é que a resistência total desse sistema. E aí eu posso escrever que a taxa de calor é a temperatura inicial menos a temperatura final, aqui, inicial e final, dividido pela resistência total que o calor atravessa. Ar, parede, ar, no nosso exemplo. Então, a gente pode dizer que em termos de temperatura global, da diferença de temperatura global e da resistência térmica total, a taxa de transferência de calor pode ser obtida por essa equação aqui. E aí fica uma pergunta: como ficaria um circuito térmico equivalente para uma parede composta em série? Então, aqui a gente tem a parede A colada na parede B e na parede C. Elas são compostas e estão em série. Tá aqui, ó. Termo referente à parede A, referente à parede B, A, B e C. Esse termo aqui, que eu vou chamar de 1, e aqui de 2, 1 representa o ar antes da parede e o 2 representa o ar depois da parede. Então, a gente pode dizer que circuitos térmicos equivalentes podem ser usados em sistemas mais complexos do tipo paredes compostas, que é esse caso aqui. Essas paredes elas podem possuir uma quantidade qualquer de resistências térmicas em série e paralelo, devido à presença de camadas diferentes de materiais. Então, ó, como a gente pode observar, essa parede é feita de um material, porque a condutividade térmica é Ka. Aqui é outro material, porque a condutividade térmica é Kb. E aqui é outro material, porque a condutividade térmica é Kc. Aqui nós temos um fluido quente. O coeficiente convectivo dele é H1, pode ser ar, por exemplo. E aqui a gente tem um fluido frio com coeficiente convectivo H4, pode ser água, para resfriar, talvez. Então, a gente viu que a taxa de transferência de calor unidimensional para um sistema em série pode ser representado pela equação da taxa, a variação, a diferença, né, da temperatura global e a resistência total. Lembrando que a resistência é a soma de todas as resistências, seja de convecção, condução, radiação, que o calor vai encontrar para atravessar os pontos do nosso sistema. Então, no caso aqui, a resistência encontra a parte de convecção, depois condução na parede A, condução na parede B, condução na parede C e convecção de novo nesse outro ponto daqui. Então, para facilitar as contas, quando a gente trata de sistemas compostos, a gente define um coeficiente, que é o coeficiente global de transferência de calor. E aqui acaba ficando uma expressão análoga à do resfriamento de Newton, a lei do resfriamento de Newton, onde esse termo U nada mais é que a nossa resistência total sem a área.
Então, a gente vai poder dizer que o somatório das resistências, que é isso aqui, é igual a variação em temperatura sobre Q, que nada mais é 1 sobre o coeficiente global de transferência de calor vezes a área. Então, são formas mais simplificadas de escrever o problema. Também vale dizer que essas paredes compostas, elas também podem ser caracterizadas por configurações série e paralelo junto. A gente vai ver isso nos exercícios. Vamos agora para um outro tópico, resistência de contato. Então, a queda de temperatura entre as interfaces dos vários materiais pode ser considerável e receber o nome de resistência térmica de contato. E aí, o resultado mais confiável para predizer a resistência térmica de contato são aquelas obtidas experimentalmente. Então, quando a gente junta duas superfícies, a nível macroscópico a gente não pode observar, mas a nível microscópico sempre existe uma rugosidade. E aí, muitas das vezes, ficam essas bolsas de ar aqui no meio, né? Então, esse ar vai produzir uma resistência ao calor que vai transitar entre essas duas superfícies. E aí a equação para determinar a resistência térmica de contato é a diferença de temperatura entre as duas superfícies pelo fluxo térmico. Bom, muitas aplicações elas envolvem o contato entre sólidos diferentes ou uma ampla variedade de possíveis materiais intersticiais, que é o que a gente acabou de ver na resistência de contato, né? Qualquer substância intersticial que preencha os interstícios entre as superfícies em contato e cuja condutividade térmica exceda do ar vai causar uma redução na resistência de contato. Existem duas classes de materiais bastante adequadas para esse propósito. São os metais macios e as graxas térmicas, muito utilizada na informática, né? Os metais que incluem o índio, o chumbo, o estanho e a prata podem ser inseridos na forma de finas folhas ou aplicado como um fino revestimento em um dos materiais em contato. As graxas térmicas à base de silício são atrativas em virtude de sua capacidade de preencherem completamente o interstício com material cuja condutividade térmica supera em até 50 vezes a condutividade térmica do ar. Bem, já a resistência térmica de juntas com material epóxi e solda, né, com estanho, elas são bem afetadas negativamente por vazios e rachaduras. E isso pode ser formado durante a fabricação ou como resultado de ciclos térmicos durante a produção normal da confecção do sólido. Bom, essa aula eu fecho com uma imagem, como cada aula a gente mostra uma imagem, né, de um lugar diferente do mundo. Hoje eu vou mostrar o Grand Canyon, que é um cânion muito íngreme, esculpido pelo Rio Colorado, no Arizona, lá nos Estados Unidos. Ele tem aproximadamente 446 quilômetros de comprimento, algo em torno de 29 quilômetros de largura e atinge uma profundidade de mais de 1.857 metros. É um ponto muito visitado por geólogos, porque são quase 2 bilhões de anos de história geológica da Terra, expostos depois que o Rio Colorado e os seus afluentes cortaram seus canais através de camada após camada de rocha, enquanto o platô do Colorado era elevado, né? Pessoal, grande abraço a todos e até a próxima aula.